tornar-se uma igreja contagiante. Eu queria hoje estimular você a falar, puxa, eu quero que a minha igreja seja contagiante. E eu quero ser uma pessoa contagiante, atraindo as pessoas. Todos nós gostamos da ideia de exercermos impacto. Eu acho que você já pensou, poxa, eu queria fazer diferença nesse mundo. Eu não estou aqui por acaso. Eu quero marcar a vida das pessoas. Não é? Então, nós precisamos aumentar o nosso nível de motivação. Não podemos perder esse sonho, esse desejo de impactar as pessoas. E é preciso, para isso, motivação. E uma das melhores maneiras de fazer isso é quando a gente olha para Deus e olha como é que Deus está encarando esse aspecto. Como é que Deus, o que Deus tem a ver com essa nossa motivação? Né? E hoje eu queria começar com duas lições que são deixadas aí pela nossa sociedade, duas lições até meio inesperadas, né? Que para nos motivar. Uma vem da ciência, a ciência. E a outra motivação vem do mundo dos negócios, para motivar a gente a nos tornarmos cristãos, igreja contagiante. E a primeira lição eu chamo de princípio antrópico. Só para ilustrar aqui, irmãos, existe este livro aqui, do Bill Hybels e outras pessoas, Cristão Contagiante. É um livrinho bacana, é um livro bom de ler, e eu estou me inspirando neste livro para, e sobretudo hoje, para falar sobre este assunto. Bom, você que é um estudioso das ciências, o que é princípio antrópico? Você sabe? Lembra? Alguém aqui sabe? O princípio antrópico vem da ciência. Não é? E ele afirma, esse princípio antrópico, que quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para o universo, quando a gente pensa nisso, parece que o universo foi projetado para nos sustentar. Parece que o mundo em que a gente vive, e não somente o nosso planeta, mas o universo todo, foi criado por nossa causa. Antropos, né? É homem, o ser humano. Então, o princípio antrópico é isso, que traz a ideia de que parece que nós estamos no centro do universo. É isso daí. Então, algumas constantes da física e as condições da Terra, se elas fossem um pouquinho diferentes, nós não estaríamos aqui nesse mundo. Você já percebeu, né? As pessoas falam muito em procurar vida fora do planeta. Será que existe vida fora do nosso planeta? Eu até acho que existe, mas nunca ninguém descobriu. Então, se alguma coisa mudasse, fosse diferente no universo, provavelmente a gente não estaria aqui. Quer ver alguns exemplos? Olha, se houvesse uma quantidade maior de apenas um dos muitos gases que compõem a nossa atmosfera, o nosso planeta sofreria um efeito estufa descontrolado. Nosso planeta ficasse longe do Sol, mais longe, a água do nosso planeta descongelaria. Se fôssemos mais próximos, a água iria ferver. Quer dizer, nós estamos no lugar certo. Um pouquinho para lá, por isso que ainda não encontraram vida, né? Às vezes acham um planeta lá, mas é congelado, é quente, ou coisas desse tipo, né? A cor do nosso Sol, outra diferença. A luz do Sol tem várias cores, chama de policromática. Se o Sol fosse muito mais vermelho ou muito mais azul, não haveria fotossíntese para as plantas, por exemplo. Enfim, percebem? Então, a lição que a gente aprende deste princípio antrópico é a seguinte: alguém deve ter se esforçado muito para fazer as coisas certas, para que você e eu pudéssemos estar aqui nessa rua que nós estamos hoje. Só não estamos melhores porque a gente mesmo está acabando com o que tem aí. Né? A ciência aponta para o fato de que nós devemos realmente importar para Deus.
A ciência prova isso. Eu sei que há pessoas que dizem que isso aconteceu por acaso. O Big Bang, e as coisas foram acontecendo em milhares e milhares de anos para chegar tudo como está. Eu sei que tem pessoas que pensam nisso. Aconteceu por acaso. É como se assim tivesse havido uma explosão numa gráfica e como resultado daquela explosão aparecesse um livro. É mais ou menos isso. Eu sinceramente, irmãos, eu não concordo com muitos evangélicos, e hoje tem muito evangélico terraplanista, que nega a ciência. Aliás, só nega a ciência para certas coisas. Porque quando precisa fazer lá aquilo que você fez, a ressonância magnética, ele acredita na ciência. Né? Quando tem que tomar um remédio ali que foi produzido por uma farmacêutica, ele toma. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não foi escrita para ensinar geografia, a Bíblia não foi escrita para ensinar ciência, porque as pessoas que foram inspiradas por Deus para produzirem a Bíblia, elas nem imaginavam o mundo que a gente conhece. Mas uma coisa eu tenho certeza. Não sei se foi com o Big Bang, não sei como é que aconteceu. Se houve uma evolução, que é provável. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus estava por detrás de tudo isso. O pessoal do tempo lá do Abraão interpretava de um jeito. Hoje, nesse mundo pós-moderno, a gente interpreta de outro. Mas uma coisa eu não tenho a menor dúvida. Deus estava por detrás. E aí, ele cuidou muito bem da gente. Esse mundo nosso era para ser extraordinariamente melhor. Mas a gente quer acabar com as nossas florestas para termos mais plantações, a gente polui este mundo. Mas uma coisa eu sei, Deus estava por detrás. Outra lição que eu falei, que a gente aprende, é do mundo dos negócios. Há uma transformação radical nesse assunto. Eu me lembro havia aquele lugar o Blockbuster, lembra? Toda vez que eu entrava no Blockbuster ali em São Caetano do Sul, os atendentes diziam, bom dia, boa tarde. Eu sei que eles estavam um pouco ligando para mim. Mas eles estavam me tratando bem. E eu me sentia bem. Você vê que coisa horrível? Você vai lá para qualquer repartição ou num balcão e a pessoa te atende mal. Não. Nessa construção que eu fiz da minha casa, na reforma, eu encontrei um vendedor, aí eu falei, eu vou comprar com você. E eu botei o telefone dele. O cara me tratava tão bem, resolveu tantos problemas para mim, que às vezes até era mais caro, mas eu comprava com ele. Ele era muito bom. Esta é a lição do mundo dos negócios hoje. Se as empresas querem ser bem-sucedidas a longo prazo, devem tirar a sua atenção de si mesmas e mudar de foco de suas energias para a sua única razão de existência, que é atender os clientes. Então, a concessionária de automóvel deve entender que a razão dela existir é tratar bem os seus clientes para que eles comprem dela. O supermercado, seja lá o que for. Eu fico impressionado hoje com o Mercado Livre, por exemplo. Não tem problema nenhum. Você, às vezes, compra coisa errada, eles vão, trocam, te atendem rápido, entregam rápido. É uma tendência do nosso mercado, né? A tendência natural das nossas organizações, normalmente, é tornar-nos parados, estagnados. Aí os funcionários só estão pensando neles, nos problemas. Eu já fui em certos negócios em que as pessoas estão falando mal da própria empresa. Um dia desse eu estava lá no Guarujá, fui comprar um docinho lá, qualquer coisa assim, falei, isso aqui é de hoje? Aí a moça falou, não, é de hoje. Aí tinha uma outra funcionária atrás, ela falou assim, estavam querendo me empurrar um doce antigo, velho.
Então tem empresa que é assim. Então pensem bem, o que eu quero dizer com isso? Do mundo da ciência, a gente aprende que as pessoas são importantes para Deus. Nós somos importantes para Deus. Você é importante para Deus e Ele pôs a gente. É interessante que no texto de Gênesis, a figura é que nós fomos colocados num paraíso. Olha que coisa. Era num meio ambiente extraordinário. Deus não nos colocou no inferno. Deus não nos colocou numa selva rodeada de animais ferozes. Ele se preocupou com a gente. E do mundo dos negócios, nós aprendemos que as pessoas também devem ser importantes para nós, para a igreja. E aí que é o ponto fundamental. As pessoas que estão aqui ao nosso redor, aquele pessoal que está ali bebendo, estão lá se divertindo, sei lá fazendo o quê, essas pessoas são importantes para nós. A ciência mostra alguma coisa para nós. O mundo dos negócios é importante para nós. A gente acaba, sabe o que acontece? Na igreja, a gente acaba se envolvendo tanto com os problemas internos, perguntas e situações em nossa igreja, que é difícil perceber a principal razão pela qual a igreja existe. A principal razão pela qual a igreja existe são os outros. Nós não estamos aqui, isso aqui não é um clube para nossa satisfação. Nós estamos aqui, este prédio foi construído para que as pessoas do bairro fossem alcançadas. Eu fiquei feliz de saber que nesse período de pandemia a igreja cedeu seu espaço para a comunidade aqui, né? É isso aí. Isso aqui não é nosso. Isso aqui é para atender as pessoas. Então nós precisamos tirar o foco de nós mesmos, do que nós gostamos. Minhas preferências, eu não gosto dessa música, eu não gosto daquilo outro. Nós precisamos separar a minha opinião e começar a pensar no que as pessoas precisam. Tem muita gente que pensa a igreja como se fosse um clube onde eu tenho os meus direitos. Lucas 15, de 1 a 3. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente má, de má fama, e toma a refeição com eles. Que absurdo! Eu lembro que antigamente se falava assim, o crente não entra nem no botequim, nem para comprar um pão. Lembra essa história? Não vai se misturar com essa gentalha, gente de má fama, né? Então, Jesus contou uma parábola, né? Jesus contou a parábola das 3 coisas perdidas. Mas antes de entrar nessas parábolas, a gente precisaria voltar no capítulo 14, aqui está no capítulo 15. No início de Lucas capítulo 14, nós lemos o seguinte: no sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Né? Lembra que lá ele falou, esse homem come com gente má. O homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele. E Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: a nossa lei permite curar num sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou-o e mandou embora. Os irmãos sabem que nos tempos de Jesus, o sábado era guardado assim de uma maneira radical. Então, por exemplo, se você ficasse doente num sábado, tivesse lá uma pedra na vesícula, não podia ser curado. Você ia falar, não, espera segunda-feira, a não ser que você tivesse para morrer mesmo. Né? Mas você que aguente. Se vira, né? Espera chegar o domingo para ser tratado. Então era isso que acontecia. É muito comum. Por isso é que Jesus pergunta se podia curar alguém no sábado. Porque tinha um homem ali, que o pessoal fala que estava com hidropsia, que é excesso de água,
no corpo e estava precisando de ajuda, né? Então, um médico naquele tempo, para praticar sua profissão em um sábado, só em caso de emergência. Senão, tem que esperar. Está com dor de barriga? Aguenta. Aguenta até o dia seguinte. Né? E os religiosos de Jesus, quando Jesus faz essa pergunta, ninguém respondeu nada. E aí Jesus começa a tratar sobre esse assunto, como tratar os nossos semelhantes. E aí, Jesus conta 3 parábolas das coisas perdidas. Está lá em Lucas, capítulo 15, versículos 4 a 20. Presta atenção no que diz essa palavra. Vou ler bem rapidinho aqui. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-las? Assim deixa no campo as outras 99 e vai à procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam de se arrepender. E Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa, procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos dos Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. E depois Jesus conta a parábola do filho pródigo. Eu não vou ler, que é um texto muito longo, e você lembra da parábola do filho pródigo. Agora, acontece um negócio interessante aqui, nessas 3 parábolas das coisas perdidas. Primeira coisa importante aqui: cada um perdeu algo de grande valor. Uma mulher perdeu uma moeda. Era uma dracma. Uma dracma era um pouquinho mais do que o salário de um dia de um trabalhador. E ela perdeu. Naquele tempo o pessoal não tinha igual o pessoal aqui, tem dinheiro guardado na poupança e guardado nos seus investimentos. Não, as pessoas viviam uma vidinha apertada. Então ela perdeu 1/10 da sua renda. Então ela foi lá, e naquele tempo as casas eram muito escuras, as janelas eram janelas pequenas, com meio metro de diâmetro, uma coisa pequena. O chão não era assim de cerâmica, era de terra batida com alguns juncos ali socados, então era um chão muito irregular. Então as casas eram escuras e o chão era ruim, mas ela foi lá procurar aquela moeda que ela perdeu. O outro perdeu uma ovelha, era o seu ganha-pão, e ele sai para procurar a sua ovelha. O outro, ali, é o filho pródigo, o outro perdeu o filho querido. Não precisa nem falar da importância que o filho tinha para aquele homem. Não, né? Então, veja, cada um perdeu uma coisa de grande valor. Outra coisa que é importante aqui, nesse texto: cada um saiu à procura do que havia perdido. Quando as ovelhas se perderam, o pastor saiu para procurá-las. Quando a moeda sumiu, a mulher caçou aquela moeda até achá-la. E na história do filho pródigo, o pai não saiu ao encontro do filho porque ele respeitou a liberdade do filho. Mas a palavra nos fala que ele ficava na janela olhando, espiando, esperando o filho voltar. Então, quando você realmente valoriza algo e você perde aquilo, você naturalmente quer procurar. E eu voltando aqui lá no começo. Deus nos valorizou. Nos valorizou a tal ponto de nos colocar no lugar certo, neste planeta. E aprendemos do mundo dos negócios que nós devemos valorizar as pessoas também. Então, olha só o que Jesus falou em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Jesus agiu
como aquele homem que saiu em busca da sua ovelha perdida. Jesus agiu como aquela mulher que saiu procurando a sua moeda perdida. Jesus agiu como aquele pai que queria se reencontrar com o seu filho perdido. Será que isso serve para nos contagiar de tal maneira que a gente possa se preocupar com as pessoas perdidas ao nosso redor, não somente aqui, mas onde a gente está? Onde você está, ali tem um campo missionário. Sabia? Lá no seu trabalho, lá na sua vizinha, seu vizinho, lá na faculdade, seja onde for, ali você tem um campo missionário. Então, todo verdadeiro cristão tem o desejo de continuar com essa missão de Jesus. Buscar e salvar quem está perdido. O que é que está ausente na vida, da sua vida, diante desta verdade? O que é que Deus está nos pedindo fazer? Deus quer que nós sejamos embaixadores dele para o mundo perdido, para o mundo moribundo. Então, meus irmãos, o desejo que eu tenho no coração, a oração que eu faço a Deus, que Ele incendeie meu coração, que Ele incendeie o seu coração também, para que a gente entenda que nós não estamos aqui de graça, nós não estamos aqui por acaso, senão como é algo que se dizia muito antigamente, né? Se só bastasse ser salvo, a gente morreria e seria arrebatado, mas nós estamos aqui. E Deus colocou essa igreja nesse lugar aqui, bem aqui. Por que será? Será que Jesus nos está falando, vamos buscar minhas ovelhas? Vamos buscar as pessoas que estão aí perdidas? Vamos atrás delas.